Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live. E o tema de hoje é: quanto mais controlo, mais ansioso fico. Vamos abordar esse tema. Já começa a pensar se isso está fazendo parte da sua rotina ou se você conhece alguém que está passando por isso. Talvez você conheça muitas pessoas. E compartilhe esse vídeo com ela para que ela possa ter essa reflexão, né? E que ela possa tomar, de repente, novas ações de autocuidado com ela mesma. Nós sabemos que a ansiedade hoje é um tema muito em alta porque dentro do ritmo que vivemos, dentro da maneira como lidamos de forma de sociedade, com nós mesmos, com a vida e com o futuro e com tudo, traz esse resultado de ansiedade. Sempre vamos lidar com o novo. Sempre o amanhã é algo que a gente descobre quando se abre pra gente aquele momento. Mas muitas vezes a gente olha para tudo isso que vai acontecer já com vários pensamentos do nosso passado, né? Já com vários medos, traumas, dores. E aí, quando você pensa em algo novo, você já fica com aquele medo, né? Já fica questionando se vai dar bom, se vai ser bom, se não, né? E pensando em pessoas que são muito preocupadas com o futuro, com o que vai acontecer, esse tema é perfeito para pensar. Então, você pode ser aquela pessoa que tem aquela necessidade de deixar tudo bem certinho, né? Bem metricamente organizado no seu lugar, ou então é muito cautelosa, a pessoa que tem todo cuidado, toma escolhas, sempre vai vendo se pode dar um passo a mais. Porque a gente faz isso muitas vezes em busca de controle, para ter uma segurança, né, para se sentir seguro. E aí o meu convite para pensar é que se for só um fato de se bastar apenas a gente começar a organizar tudo e fazer tudo com muita cautela e, sei lá, até às vezes fazer menos coisas para ter o sentimento de segurança e para dar tudo certo, tudo funcionar, então a ansiedade não existiria, bastaria apenas você se limitar, né? A verdade é que é o contrário. A gente, quanto mais entra nesse espaço de eu preciso tomar cuidado, eu preciso me proteger, tudo é muito perigoso e eu preciso evitar de sair, melhor ficar em casa que é mais seguro, ou não vou dar um novo passo com alguém porque é mais seguro estar onde eu estou. Então, quanto mais a gente faz isso, a ansiedade aumenta mais ainda, porque você vai querer fazer mais disso para se sentir mais protegido, porque no final das contas, nós não temos controle, né? No final das contas, sempre vai vir um novo amanhã, um novo momento. E se a gente não aprende definitivamente a lidar com o agora, com o que surge, com o depois, nós nos tornamos aprisionados numa necessidade gigante de controlar que não se cessa. Então você pode até ter uma vida bastante regrada e isso não ser sinônimo de jeito algum de menos ansiedade, né? Pode ser, mas um sintoma. O que eu quero olhar com vocês antes de a gente continuar se aprofundando nesse tema? O controle que eu tô trazendo aqui é o controle de fato quase que compulsivo. É um controle que você quer ter de tudo, de garantir 100%, sabe? De que as coisas vão ficar da forma que você quer. Agora vamos pensar que é diferente de você ser uma pessoa cuidadosa, uma pessoa precavida, uma pessoa organizada,
que se planeja. Porque ter essas características que eu falei por último, de organização, planejamento, de ser precavida, né, ser cuidadosa, isso é bom, é positivo. Porque se você não cuida do teu espaço, se você não cuida de você mesmo, é muito arriscado, né? De ficar uma bagunça, das coisas não ir para onde você quer. Então, não existe um direcionamento se você também não cuida, se você não tem um posicionamento. Então, não é sobre isso que eu tô trazendo. Esse cuidado é importante. Agora, e qual é o limite e em que pontos nós estamos presos nesse caso, né? Então, ok. Ajuda você ter planejamento, ser organizado, ser cuidadoso com a ansiedade? Sim, ajuda. Muito. Ajuda com teus objetivos também, né? Agora, quando nós fazemos tudo isso e esperamos que nada saia do programado, aí as coisas começam a mudar. Não é porque você faz tudo bem organizadinho, bem bonitinho, né? Com cuidado, que as coisas vão sair exatamente tudo igual que você planejou. Não! Você pode, ao criar esse planejamento, esse caminho, ir para uma direção que você quer, o que é maravilhoso. Mas muitas coisas vão ser além do que você viu. Inclusive, você pode estar aberto e aberta para que coisas muito legais e incríveis surjam nesse caminho que você também não esperava, sabe? Então, lidar com o novo pode ser incrível. Agora, como você olha para isso, vai mudar toda a sua experiência, né? Eu tô falando sobre esse tema de ansiedade e eu já trago para vocês que eu tenho um grupo de ansiedade online e que a gente trabalha bem no detalhe cada uma dessas coisas. Que tem muitas questões envolvidas na ansiedade que sustenta ela da forma que ela é. Então, a gente pode, do grupo terapêutico, ir olhando para cada uma dessas questões e literalmente ir amadurecendo isso dentro de você e você tendo mais recursos para lidar com a tua vida, com as tuas emoções, com as tuas histórias, com você mesmo, com as pessoas ao seu redor. Isso é muito bom. Então, vamos pensar, por exemplo, se você quer muito buscar um controle de que as coisas sempre saiam da forma que você quer, e quando isso sai, porque às vezes você pode limitar tanto a tua vida que pode parecer para você que você tem um pouco de controle. E a ansiedade é porque às vezes bate na porta que não tem. Mas, sim, muitas coisas você pode acabar controlando, no sentido principalmente de limitar. E se você fica nesse trabalho árduo de tentar controlar tudo, como as pessoas vão ser com você, como tudo vai ficar, vai ser desgastante. Vai ser cansativo. Você pode adoecer mesmo, né? Quando vem algo que te confronta, te mostra que não é daquela forma que você estava pensando, ou que não vai ser do jeito que você quer, você pode entrar em crise e você perde o seu eixo. Mas também se você está com tanta ansiedade a esse nível, talvez você não esteja tanto no teu próprio eixo. Você esteja apenas se defendendo constantemente da realidade. E aqui eu quero trazer para vocês uma reflexão. Nós queremos segurança. Claro, a gente quer viver bem. Isso é saudável, isso é justo, isso é maravilhoso. E aí, a gente imagina que ter o controle e tudo sair como a gente quer é o que vai garantir essa segurança. Estamos vendo que não, né? Controle em excesso aqui, ainda mais se você tiver expectativa de que vai ser dessa forma, que você vai ter controle, acaba te levando para uma outra experiência. Então a gente pode fazer o quê?
Se a gente entende que não dá para controlar tudo, então que tal começarmos a tentar entender de fato como que é a realidade? Qual é o fluxo? Qual é o fluxo da realidade? Como que as coisas realmente acontecem? Talvez eu possa muito mais experimentar tudo isso e começar a dar uma direção para minha vida ou um contorno para o que eu estou experimentando, do que de fato ignorar tudo isso e criar uma nova realidade paralela em que eu não respeito, por exemplo, que cada pessoa tem a sua forma de ser, os seus limites, né? Que existe leis, né? De como as coisas vão fluir, vão funcionar. Então, o que eu quero trazer com isso? A gente acaba percebendo que existe luto nessa vida. Existe términos. Existe partidas, né? Existe dor também. E a gente não quer que essas coisas aconteçam. Mas há momentos na vida que elas vão acontecer de qualquer maneira. E tem coisas incríveis que a gente quer que aconteça muito. E tem momentos que não vão acontecer e tem momentos que vão acontecer. Então, você pode ir criando passos que vai te levar na direção do que você quer. E também criando passos que vai te amadurecer para lidar com as situações que você não quer. Que não é legal, divertido. Obrigada, Lívia, por estar curtindo a live. Então, começar a lidar com tudo isso, e aí vai entrar uma outra parte que a gente trabalha muito, né, na terapia, que é como que você, o seu eu, você, né, você que tá aí, lida com a realidade quanto ser humano. Porque se você lida com isso, com uma autoestima cuidada, bem trabalhada, é diferente de você lidar sentindo que você não é capaz de enfrentar nada, que você não é bom em nada. E também pensando que você não consegue se conectar com ninguém, que as coisas não funcionam pra você, que o mundo tá contra você, sabe? A maneira como você se relaciona com o mundo, com a sua vida e com você, te prepara muito mais ou te desprepara muito mais para lidar com a realidade que é como é e não é como não é, do que de fato o controle, sabe? Então por que tem gente que tá na mesma realidade que você, sem controle total das coisas, e consegue, sei lá, fluir, ser feliz muitas vezes, ser leve? Provavelmente não é a maneira como ela lida com o mundo e com ela mesma. Então, eu convido vocês a olhar para como você está se relacionando com você mesmo. Como você está se relacionando com o mundo. A gente entra dentro dessa percepção de começar a lidar com a realidade e não ficar lutando contra ela. A gente começa a pensar em como desenvolver recursos para aprender a fluir na vida. E fluir diz sobre você lidar com momentos felizes e momentos também tristes. Momentos que você sabe total como lidar com a situação e momentos que você vai ter que aprender mesmo. E às vezes a gente aprende errando, né? Às vezes a gente aprende já dando tudo certo, mas o que eu quero dizer? A gente vai se desafiar muitas vezes. Só que se você está lidando bem com você, aprendendo também a lidar com você, isso pode se tornar algo que te motiva para você pensar, nossa, olha o tanto que eu estou me desenvolvendo e o tanto que eu faço a diferença. E essa quantidade não é em tamanhos, é em reconhecimento. É reconhecer uma atitude que você fala, uma palavra.
olhar para uma palavra que você fala, porque às vezes você pode dizer uma palavra simples, isso tem um grande impacto, positivo ou negativo, e você nem está atento. Porque você não está atento para a importância que você tem no mundo. Você tem importância para tudo. Quando você não faz algo, também importa. Quando você faz, também importa. Eu queria que vocês pudessem dizer como está sendo, né? Pensar nesses pontos que eu estou trazendo. Se alguma coisa aí está se abrindo para vocês. Eu estou trazendo uma reflexão que, dentro do que eu venho trabalhando, do que eu tenho experimentado, é algo muito importante. Faz a diferença na vida das pessoas. Muito. E o meu grupo terapêutico de ansiedade, ele acontece nas terças-feiras, à noite, às 8. Aí, pensando, né, que... Deixa eu ver se tem alguma coisa antes. Então, pensando que essas questões de como nós nos sentimos tem muito a ver com a nossa estrutura psicológica, nossa forma de ser, do que a gente está vivendo naquele momento, é importante pensar como a gente vai trabalhar também, né? A gente vai começar a olhar para a tua história de vida também. Olhar para situações e traumas da tua infância, crenças limitantes que você carrega com você, pensamentos, medos. Às vezes você está com muito medo de alguma coisa e no final das contas é uma coisa que aconteceu lá no passado. Vou dar um exemplo aqui, fictício. Você tem medo. Você tem medo de... Um exemplo bem simples, só para vocês pegarem um pouco. Vocês têm medo de viajar sozinho. E você já é adulto, você sabe se virar muito bem, você sabe disso. Mas você não se permite viajar sozinho. Porque você acha que você não vai dar conta, que alguma coisa vai acontecer, que é muito, muito perigoso. Você coloca vários cenários na sua mente. E aí você pode, de repente, nesse exemplo, você vai começar seu processo de autoconhecimento numa terapia com um profissional. Aí você percebe que quando você era criança, na sua educação, seus pais diziam, você não pode fazer nada sozinho, é muito perigoso. E isso, de alguma forma, era reafirmado mesmo depois. O tempo foi passando e aquilo continuou, sabe? É uma sensação de que o mundo é perigoso, de que você não é capaz de fazer isso. E você vem carregando isso. E pode ser, então, que em algum momento, quando você vê que você já tem uma capacidade, mas você ainda continua se duvidando, mesmo sabendo que você já sabe, é um momento, talvez, de você perceber que, nossa, eu tô só repetindo uma coisa que aconteceu lá atrás, que não tem nada a ver com o que realmente eu posso fazer agora. Eu sou capaz de pegar esse ônibus, esse avião, esse carro e ir para onde eu quiser, porque eu sei me virar. Eu sei o que fazer, eu sei como pedir ajuda, eu sei aonde estou indo. Entende? Isso porque nesse momento já você tá rompendo com algo do passado. Agora, outras situações que é muito comum, muito frequente, e essas são as mais delicadas, assim, na minha opinião, né? Porque também tem outras, qualquer uma pode ser, essa que eu dei anterior também dependendo da pessoa. Tipo, eu sou uma pessoa que eu quero muito, muito viajar e eu me prendo de viajar porque eu tenho medo disso. É muito ruim, é um sofrimento, né? Agora, vamos pensar... alguém que quer controlar os relacionamentos. Bem desafiador. Quer controlar as pessoas. Então, um exemplo dentro disso, que pode ser em muitas coisas, é a pessoa... Quando alguém ela quer que a pessoa vá fazer tal coisa com ela. Ah, eu quero que você vá no mercado comigo. E aí, a outra pessoa fala, não, eu não quero, eu quero fazer outra coisa, ou então eu vou fazer outra coisa e tal.
Se você quer controlar muito a pessoa, você pode começar a dar um monte de justificativas do porquê essa pessoa tem que abrir mão de qualquer outra coisa que ela esteja fazendo pra ir com você. E aí, quando a pessoa não faz, você entra no espaço de eu não sou amada, fui abandonada. Às vezes, você, por sentir tudo isso, você começa a brigar com outra pessoa. Você começa a se afastar, sabe? E você começa a criar mais e mais pensamentos negativos de apenas uma situação que não foi como você gostaria que fosse. E que a pessoa não fez o que você gostaria que ela fizesse. Então, no final das contas, você estava querendo controlar, não é? E imagina isso de outras maneiras acontecendo. Às vezes você não consegue nem escutar a outra pessoa de tão grande que é a necessidade do teu controle. Se eu ouvir da pessoa alguma coisa que ela esteja falando sobre mim, eu não quero, eu não posso ouvir que eu não sou perfeita. Então, pode ser tão grande esse medo, esse receio, que você se fecha. E aí você reage à pessoa ou você faz alguma coisa para você não entrar em contato de jeito algum com aquilo. E aí sua ansiedade vai aumentando e você não sabe por quê. Eu tô tão ansiosa. Mas se você for parar pra pensar, você não tá saindo, não tá viajando porque você tem medo do que vai acontecer. Você não ouve as pessoas porque você tem medo do que vai ouvir. Você não aceita não porque você acha que tá sendo abandonado. No fundo, tem várias coisas desse tipo acontecendo. E você cria esse cenário de ansiedade. E você vai buscar controlar ainda mais, porque já que tudo está acontecendo dessa forma, então preciso que isso pare de acontecer, então eu vou fazer mais ainda disso, sabe? E isso vai aumentando, então, entende? Agora, se você entra naquele pensamento que eu trouxe de começar a fluir junto com a realidade, você passa a escutar mais, começa a aceitar mais quando as coisas não são do seu jeito, começa a olhar para tua história, para o teu passado e se desmembrar, escolher o que você quer a partir de agora, sabe? Então, assim, no final das contas, você aceitando ou não aceitando, o que é e o que não é, não é. A diferença é se você vai estar lidando com tudo isso com ansiedade ou com leveza, com maturidade ou com ansiedade, né? Sem querer enxergar, sem querer aceitar e com baixa autoestima, porque trabalhar a segurança interna, trabalhar a sua segurança com o mundo vai fazer uma grande diferença. Você poder se sentir segura, seguro, faz toda a diferença. É incrível esse processo de amadurecimento. E eu quero isso pra vocês. Então, esse foi o intuito dessa live de hoje. E eu quero, se vocês quiserem fazer pergunta, por favor, né, fique à vontade, compartilhe essa live depois com outras pessoas, porque com certeza terá pessoas que vão se beneficiar dessa reflexão. Quanto mais aberto você estiver para ouvir, como eu estava conversando agora, mais você vai conseguir encontrar o outro e de repente pensar além do que você estava pensando. Isso pode te tirar de vários pontos cegos, sabe? Várias cegueiras, assim, várias coisas que você não enxerga. Façam perguntas, tá bem? Quem tá me conhecendo agora, segue no Instagram também. Eu faço lives no Instagram, no TikTok, fica salvo no YouTube depois. E compartilha com pessoas que vocês conhecem. É um conteúdo de psicologia que tá chegando aí pra você, na sua casa. E é um espaço que eu quero realmente criar com vocês. Então, quanto mais pessoas puderem acessar esse conteúdo, mais feliz eu vou estar. Porque eu sei que eu vou estar cumprindo um propósito, que eu já estou cumprindo um propósito aqui, mas que ele vai estar vivo. E eu continuo aqui para que ele se mantenha. Tem alguém me achando que eu sou IA aqui? Pergunta sobre psicólogo e tal. Essa pergunta não está muito dentro do tema, né? Sobre contra transferência, mas isso é uma questão assim muito abordada sobre
como você reage no tratamento e tudo mais, em questão do que você transfere para o seu psicólogo, tá bem? Mas olha, continua por aqui que vai ter mais conteúdos e a gente pode abordar outros temas aí que pode até interessar vocês. É só vocês colocar no meu direct que tem interesse em tal tema que a gente, de repente, vai estudando para trazer, tá bom? Como fazer para conseguir não controlar tanto tudo e relaxar mais? Muito ótima a sua pergunta, muito obrigada. Como eu estava trazendo aqui, a psicoterapia, né, o atendimento profissional, ele com certeza é o grande diferencial. Porque no atendimento você vai ter todos os cuidados necessários para isso. Né? Você vai ter o acompanhamento de alguém que vai olhar o que exatamente está causando, qual é a tua questão. Né? Então, tipo, é um cuidado personalizado, individual. E quando é terapia de grupo, é um grupo inteiro ali cuidando de cada um e de você, né? Então, a gente consegue olhar exatamente o que tá acontecendo. E aí, dentro disso, o que vai te ajudar a controlar? Teu autoconhecimento. Entender o que te desencadeia isso, como lidar com isso que está desencadeando a sua ansiedade. Trabalhar, fortalecer assim, fortemente a tua autoestima, a tua autoconfiança. Você vai ser convidada, a partir da sua própria experiência e também dos exercícios, a se experimentar mais. Às vezes, pouquinhas coisas assim, sabe? Dar pequenos passos, só pra você ver que você consegue. Porque às vezes a gente fica tão dentro da nossa cabeça que a gente não tem espaço para mostrar pro nosso cérebro e para nós mesmos que nós conseguimos, que nós somos capazes. Capazes de enfrentar esse medo, capazes de conquistar o que a gente quiser. E aí, dentro do tratamento, é algo tão cuidadoso, tão leve, que você vai tendo essas conquistas, às vezes você nem percebe. E uma das partes do tratamento é começar a olhar para o que você está conquistando também. Começar a olhar para os teus processos, teus avanços. E aí, isso também vai ficando claro para você. E vai te fazendo ir para mais, né, avançar muito mais. Ter mais maturidade, mais autoconhecimento. E, nossa, ter autoconhecimento sobre, né, de você é um processo que a gente sempre continua, mas quanto mais você tem, mais poder você ganha. É incrível. E relaxar mais. E tudo isso vai permitindo que você relaxe mais, porque você vai aceitando. Você vai. Peraí, só um momento, tem um gatinho aqui. Você vai aceitando a realidade como ela é. Você vai reconhecendo o que você é, se valorizando e se permitindo ser ainda mais como você realmente é, né? Como você é livre. E criando para tua realidade, para tua vida, espaço de autocuidado, de relaxamento e não dessa necessidade de controlar, porque essas coisas vão ficando claras para você, por que você está agindo dessa forma, e aí você vai podendo criar um outro caminho. Então, são diversas maneiras aqui, eu tô pincelando bem, né, no geral, assim, mas são muitas. Tem técnicas bem pontuais, tem técnicas mistas, outro gatinho, tem muita coisa. E olha que pra ansiedade a gente trabalha muito também com respiração, né? Esse aqui é maior. Com respiração, com... Isso, várias técnicas. Que só... Vocês podem conhecer mais entrando em contato também conosco, sabe? Tipo, marcando sua terapia individual, em grupo, você vai conhecer muitas técnicas. E eu quero muito que você inicie seu processo terapêutico, hein? Faz uma grande diferença na sua vida. Se você não faz terapia, aqui é uma sugestão que poderia ser muito mais que uma sugestão. Experimenta e seja comprometido, porque não é uma vez só que vai ser suficiente, né? Se você tem uma vida. Então, se deu o direito de ter um acompanhamento. Aliás, eu também tenho psicólogos que atendem na minha clínica e vocês podem marcar uma consulta com eles a qualquer momento, tá bom? Muito bom. Obrigada. Como eu consigo entrar nesse grupo? Saber mais informações. Você pode, agora no
no meu Instagram, lá vai ter um link na bio, para você entrar em contato com, vai ter nosso cartãozinho de visita. Você pode, vai entrar em contato com o nosso WhatsApp. Então, você pode escolher qual opção que você quer, se é grupo, se é terapia online, presencial. E aí você vai ser direcionado para conversar conosco e marcar a sua consulta. E para a inscrição do grupo, você pode fazer isso para o grupo que vai acontecer agora de autoestima. Que são 3 grupos que eu tenho, né, nesse momento. Ansiedade, autoestima e dependência emocional. Tá? Então, esses grupos, eles acontecem na quinta-feira à noite, o de ansiedade que acontece na terça. E é online, tá bom? Então, não fica de fora. Já acompanha para saber mais. E mais alguma coisa que vocês querem perguntar? Obrigada por vocês que estão aqui comigo. Já segue aqui o Instagram, o TikTok para ficar por dentro, tá bem? Foi um espaço muito incrível aqui com vocês. Agora eu vou encerrar a live, mas toda quinta-feira tem live e eu conto com a presença de vocês e que a gente possa criar um espaço muito, muito, muito poderoso com a sua participação também, tá bom? Um beijo, segue aí e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!